pelo qual nós mais anseiamos, né, irmãos? A hora da palavra, a hora do alimento que Deus irá mandar para nós do céu nessa noite. Que você possa estar recebendo com alegria tudo aquilo que o Senhor quer destinar a cada um de nós nessa noite. Que você possa estar abrindo o seu coração para tudo aquilo que Deus quer nos entregar nessa noite. E que você não venha se reter na presença do Senhor de tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida nessa noite. Amém? Pastor Diogo? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Você estava ansiando por esse momento? Está aqui, dividindo a presença com Ele. Às vezes Deus Ele nos chama e nós ficamos preocupados com um fardo daquilo que Ele nos chamou. Às vezes Deus nos chama específico para alguma coisa. Às vezes Deus te chamou específico para alguma coisa. Você fica com medo do peso do fardo. Só quando Deus te chama, não é apenas sobre a missão que você tem, mas é sobre a presença dEle estar com você. É sobre quando Ele te chama e você poder dar essa devida resposta para Ele. É quando Ele te chama e você saber que Ele está na presença, Ele está na sua companhia. É sobre o prazer de estar na mesa com Ele, quando Ele vai revelar os segredos, quando Ele vai revelar as coisas presentes e as vindouras. É quando Ele vai te lembrar das coisas. Então, quando Deus te chamar para algo, não se preocupe com o peso do cargo, mas tenha o prazer, a celebração de estar dividindo a mesa com Ele. Essa é a principal ideia quando você entende que Deus te chamou para algo. Porque Satanás ele vai falar sobre o peso, Satanás ele vai falar sobre a influência, Satanás ele vai falar sobre as perseguições, Satanás vai falar sobre as frustrações, mas Deus ele vai falar sobre a presença. Deus ele vai estar presente. É Ele que vai revigorar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te consolar, é Ele que vai te impulsionar, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai te preservar, é Ele que vai te dar ânimo para você poder continuar andando com Ele. Quando você entende os detalhes dessas coisas, você vai perceber que tudo se torna tão mais fácil e tão mais prazeroso. Então não se preocupe com o tamanho da escalada da montanha. Se preocupe se Deus vai estar com você enquanto você estiver subindo a montanha. Não se preocupe com o calor do deserto ou com o frio do deserto à noite. Mas saiba se Deus vai estar lá te protegendo. Entenda, assim como Moisés um dia, quando Deus falou que ia destruir todo aquele povo, Moisés falou: não, Deus, que o Senhor te arrependa, não, esse povo aqui está de bom grado. Mas eu quero saber o seguinte: o Senhor vai conosco, porque se o Senhor não for conosco, nós continuaremos aqui. Não, Moisés, eu vou mandar um anjo. Não, eu quero você. O importante é que o Senhor esteja conosco nessa caminhada. O importante é a tua presença. O importante é a tua presença. Aí eu te pergunto nessa noite: você tem preservado a presença dEle? Você tem cuidado para você não abandoná-lo? Você tem que entender que o amor você não perde, o amor você abandona. Você tem que entender que Deus ele não te esquece, é você que cancela Ele. É você que elimina todas as vozes que Ele direcionar para você. Porque quando você olha para uma nação, você não consegue enxergar mais um profeta. Quando você olha para uma nação, você não consegue enxergar mais alguém que possa ministrar no seu coração. Entenda que o problema não está na nação, entenda que o problema está em você. Um dia Elias ele estava muito triste. Ele tinha terminado de fazer uma missão muito árdua. Ele tinha colocado a vida dele ali para ser sacrificada se fosse preciso. Mas quando ele terminou aquela missão, que ele chega para casa, em vez de ele encontrar várias pessoas adorando, ele encontra uma ameaça, dizendo que no outro dia, aquele horário, a cabeça dele estaria fora do corpo. Naquele momento, Elias se enche de tristeza. E ele foge, a Bíblia diz que ele fugiu. E quando ele vai para um determinado lugar, que ele caminha, ele dorme ali, e Deus manda um anjo. Na verdade é o próprio Jesus, um anjo com letra maiúscula, e começa a cuidar dele. Dá alimento para ele, e aquele alimento que ele recebe de Jesus, ele usa para correr para mais longe ainda. Anda cerca de 86 quilômetros com a força daquele alimento divino, celestial. E ele vai para dentro de uma caverna. Deus estava cuidando dele, mas Deus cuidar dele naquele momento não era mais importante.
Porque ele estava desejando outras presenças que não era a presença de Deus. Eu não sei o que é que você tem desejado esses dias. Eu não sei qual espírito você está invocando esses dias. Eu não sei o que você está atravessando, mas eu sei que está tenebroso. Eu sei que está nebuloso. Eu sei que está escuro. E eu sei que está difícil. Mas entenda, é só um período de transição. Não importa quão escura seja a noite, o sol ele nasce outra vez. Não importa quão esteja nublado durante o dia, em cima das nuvens o sol está sempre brilhando. E a Bíblia diz que a presença do Senhor, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação desse século. E você tem que entender que a presença dEle tem que ser suficiente. Não existe outros senhores que possa ocupar esse espaço da eternidade dentro de você. Não existe uma estabilidade financeira que vai te trazer paz. Não existe uma pessoa fiel o suficiente que vai te trazer paz. Não adianta você tentar preencher esse vazio com trabalho, com lazer. Não adianta você preencher esse vazio com descansos. Não, não. É só Deus que pode preencher. Ele que é a forma perfeita para esse vazio, para esse medo aí no seu coração. Então é dia de você zelar pela presença. É dia de você entender que a presença dele é suficiente. Assim como ele foi presente com Adão, assim como ele foi presente com Abel, assim como ele foi presente com Moisés, assim como ele foi presente com Abraão, assim como ele foi presente com Ló, assim como ele foi presente com Ezequiel, assim como ele foi presente com todos os heróis da fé. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo de número 14. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Eu ia falar sobre medir a torre, mas eu vou preferir que você vá lá 3 capítulos à frente, no capítulo 17, no verso 32. Aleluias, glória a Deus. Não se esqueça que quando Deus ele tira o povo de Israel, tira o povo do Egito, preguei semana passada, e leva o povo para o Egito, ele leva o povo para o deserto. Mas o convite daquele povo ir para o deserto não é o sofrimento, mas é uma adoração. Ele fala bem assim: Faraó, libera o meu povo para uma festa que eu darei para eles no deserto. Ali Deus está falando sobre celebração. Ali Deus está falando sobre adoração. Ali Deus está falando sobre um povo de corpo liberto, mas de mente escrava. Ali Deus está falando de um povo que recebeu a plenitude da salvação e a cobertura de Deus, mas mesmo assim eles se encontram tristes, mesmo assim eles se encontram presos nas suas próprias frustrações. O modelo tem que ser Jesus. Amém? Tem alguém comigo? Pergunta para o irmão do lado: ei, você se preocupa com a missão ou com a presença? Lucas 17, verso de número 32. Amém? Lembrai-vos da esposa de Ló. Pode fechar sua Bíblia, colocar no assento. Aleluias. Olha por você nesse momento. Ele está aqui no ambiente e tem que ser suficiente. Não pode haver outro intermediador sem ser Jesus. A preocupação não pode roubar a essência dele no ambiente. Eu conversava com uma pessoa hoje que desde do começo do ano passado ela perdeu o olfato
devido à Covid. Eu imagino quantas pessoas já perderam o olfato de sentir o aroma do perfume dele quando chega no ambiente. Oh Jesus, nós te queremos, ó Pai. Eu sei, meu Deus, que talvez ele não está tendo força para poder confessar com os lábios deles, ó Pai. Porque eles estão se sentindo tão indignos nessa fase que eles estão passando, ó Pai. Tantos barulhos, ó Pai. Tantos protocolos, tantas liturgias, tantas vozes, Senhor. Mas nós clamamos, Pai amado, nesse momento pelo silêncio, pelo barulho do silêncio, ó Pai. Até que nós possamos se encontrar, Pai amado, contigo, e a sua voz não ser mais algo estranho para nós, Senhor. Que assim, Pai amado, como a Bíblia revela que sua voz é como um barulho de muitas águas, como um grande trovão, revela também que é como uma brisa suave, ó Pai. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Só queremos, Pai, poder, Senhor, assentar na mesa contigo e poder ser alimentados, ó Pai, com o maná do céu, Pai. Meu Deus, que toda maldição lançada um dia sobre essa casa, Pai amado, que tudo que Satanás arquitetou para poder, Senhor, executar nesse presente tempo que nós estamos passando, Senhor, seja neutralizado, Pai. Que a luz seja uma realidade tão grande, Pai amado, nessa família, nessa casa, Senhor. Meu Deus, que toda a escuridão possa se dissipar, ó Pai. Mas que o Senhor venha ministrar nos corações. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, a autoridade. Que o Senhor venha restaurar o poder, Senhor. Que todo espírito, que todo sentimento, ó Pai, de desconfiança, Pai, que toda desestabilidade, Senhor, possa ser, meu Deus, derrubado. Mas que o Senhor venha, meu Deus, dar força para ele poder levantar novamente o altar, para que ela venha levantar de novo o altar para o Senhor, Pai. Meu Deus, que todas as sombras da escuridão, Senhor, possa, meu Deus, ser dissipado. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Aleluia. Às vezes nós ficamos meio incrédulos com algumas situações. E a incredulidade ela não é algo que acorda assim, você diz: hoje eu estou incrédulo, hoje eu não estou acreditando em nada. Não. Ela vem com pequenas pigmentações, a qual às vezes aos nossos olhos não são perceptíveis. Ela vem com pequenas fissuras, ela vem com pequenos avisos, ela vem com pequenos detalhes, com pequenas distrações, que nós não observamos ao longo do tempo, e quando nós percebemos, rapidamente aquela casa desmoronou. Quando a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló, é bom nós lembrarmos quem foi aquela mulher. Aquela mulher, ela era alguém que ela já dividiu a tenda com o pai Abraão, o tio de Ló, o pai da fé, alguém que era referência, alguém que orava, alguém que a Bíblia começa quando fala com Deus, depois de Adão, começa a falar sobre Abraão, começa a falar sobre fé, começa a falar sobre abandonar um grupo específico, começa a falar sobre abandonar uma etnia, sobre abandonar uma cultura, porque Deus estava direcionando ele para uma cultura completamente diferente. Ele tinha um pai, Abraão tinha um pai que fazia imagens de esculturas. Abraão tinha um pai que adorava vários deuses, e de repente um Deus que não estava esculpido ali, de repente um Deus que não tinha forma, de repente um Deus que talvez não havia nenhuma história ali escrito sobre ele, se revela para esse Abraão e chama ele para uma intimidade. E nessa intimidade esse Deus começa a falar sobre esse jovem Abraão ser pai de uma grande nação. Essa mensagem vem para Abraão como um propósito, dizendo que a história dele perpetuaria, dizendo que a história dele atravessaria várias gerações. E esse homem ali, ele começa a tomar decisões, mas ele estava ainda com alguns medos. Deus tinha falado para ele deixar aquele povo, deixar aquela cultura e ir para uma terra que Deus apontaria, que Deus mostraria.
Eu não sei como é que foi o seu chamado. Eu não sei como foi que Deus fez para poder atrair a sua presença. Para Moisés, ele se apareceu através de uma sarça ardente. Para Pedro, foi através de um discurso de Jesus. Para José, foi através de um sonho. Para Jacó, foi através de uma perseguição. Para Paulo, foi através de uma cegueira. E cada um, ele teve um jeito diferente dele poder chamar e atrair a pessoa para a presença. Talvez no seu coração ele aumentou o vazio. Talvez foi um período que você estava de intensa nebulosidade, não tinha mais o que se fazer. Ou talvez foi no ápice da sua alegria. Eu não sei como foi que ele fez para poder atrair a sua presença. Em mim especificamente, era um vazio que não cabia nada ali dentro. Uma escama de cocaína não conseguia preencher aquele vazio. Bebidas, noitada, velocidade, violência, nada conseguia preencher. E o que falta, o que precisa? O que falta, o que precisa? Maldita religião. Eu não vou me submeter a uma religião. Eu não vou me submeter a pessoas. Eu não vou me submeter a uma ideologia. Eu não vou me submeter a líderes falhos. Mas Deus não estava preocupado com quem estava acima ou quem estava abaixo. Deus me queria, assim como Ele te quis, assim como Ele te quer. Assim como Ele está fazendo tudo para poder atrair esses dias novamente a sua presença, para que você detecte a presença dEle. Porque a presença dEle é inacessível. A presença dEle está em todos os lugares. Mas perceber essa presença é só para quem tem intimidade. Perceber essa presença é só quem aceitou o Filho dEle. É para quem ouviu o barulho batendo na porta do coração e disse: não, pode entrar, a casa é sua. Pode fazer tuas mudanças, pode transformar, pode mudar tudo, eu só te quero. Quando você entende isso, não importa o horário de trabalho. Quando você entende isso, não importa as tribulações da sua casa. Não importa o que você vai perder, você só quer a presença. Você só quer a presença. Ele é suficiente, não importa se vão tirar a sua vida. Você se encontrou com Ele, você se encontrou com um propósito. É isso que você quer. Mas existe uma época da sua vida que você precisa afugentar a presença. Existe uma época da sua vida que você precisa parar de sentir desejo por essa presença. Existe uma época da sua vida que a presença te incomoda, porque a presença te faz te lembrar do propósito. E o propósito te faz te lembrar de dores. As dores faz te lembrar de abandono. O abandono faz você lembrar de um lugar que você não quer estar. Qual é esse lugar? O centro da vontade. E não é o centro da sua vontade, é o centro da vontade de Deus. Um lugar de submissão, um lugar de renúncia, um lugar de perseguição, um lugar que às vezes parece ser escuro. Para a nossa carne é escuro, porque a carne não tem domínio lá. E a nossa carne não tem controle nesse ambiente. Então nós precisamos estar em espírito, precisamos estar conectados com Ele. Tem alguém entendendo? A mulher de Ló foi aquela mulher que viu Abraão por várias vezes orando. Foi aquela mulher que viu, ela era casada com um homem justo. Não justo porque ele era perfeito, mas justo porque ele era justificado. Justificado através da oração de alguém fervoroso. Justificado porque talvez aprendeu alguns princípios necessários e conseguia se entregar. Mas foi alguém que foi para uma terra estranha, porque ele queria construir uma família em um lugar que parecia ser próspero, em um lugar onde que parecia que ele iria ser bem sucedido. Mas ele vai para um lugar de escuridão, onde que a homossexualidade estava em alta, onde que existia várias corrupções, onde que existia muita violência, onde ninguém se importava com ninguém, onde o nível de violência estava muito acima da média. Será que está parecido com o tempo que nós estamos vivendo? Será que está parecido com o tempo onde que o amor das pessoas se esfriaram? E onde o que realmente importa é aquilo que você pode acrescentar à minha vida. A missão não é importante, mas o que você pode acrescentar à minha vida. O propósito não é importante, mas o que você pode acrescentar à minha vida.
Que tipo de prejuízo você pode me dar que eu não estou disposto a receber? E nós começamos a ter uma troca de valores. Porque a fraqueza, ela vem sutil. A Bíblia diz que Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão. A Bíblia está dizendo que ele não faz estardalhaço. A Bíblia está dizendo que ele é astuto. A Bíblia diz que ele é como um leão tentando nos tragar. Quando você para assistir um Discovery Channel, você observa que o leão, ele não chega fazendo barulho. Não, primeiro ele chega com muita astúcia, com muita perspicácia. Primeiro ele chega observando quem é o mais fraco naquele bando, para quando ele dá um bote ser certeiro. Primeiro ele chega observando quem é o mais novo ali, para ele poder ser produtivo no ataque dele. E talvez em uma hora que ele vai precisar recuar os outros, ele vai gritar bem alto para mostrar que ele tem poder. E quando ele abrir aquela garganta dele, eles vão tremer com o rugido do leão. Quantas pessoas têm medo de se envolver com macumbeiros porque tem medo dos tambores? Quantas pessoas têm medo de se meter com feiticeiros porque não estão com a sua fé, com afinidade com Deus? Quantas pessoas temem a Satanás e rejeitam o relacionamento com Deus? Eu não sei de onde você veio. Eu não sei onde você está, também eu não sei para onde você está indo. Mas lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló foi aquela que viu o rei Quedorlaomer conseguindo colocar os 5 reinos como escravo. E ela estava ali totalmente presa com Ló, talvez sem esperança. E de repente o tio Abraão chega para poder resolver com 70 peões. Resolve tudo que tem que ser resolvido apenas com a fé. E ele retorna. Quando ele está regressando, aquela mulher também viu um homem chamado Melquisedeque, que era o próprio Jesus ali. Abraão dando os despojos da guerra. Abraão dando um dízimo em um tempo que não existia lei. Pela fé fez Abraão. Ela viu a intimidade, ela viu o relacionamento. Ela teve experiências espirituais. Eu não sei se você teve experiências espirituais. Eu não sei se você já teve vários livramentos. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu não sei se um dia você já teve esperança. Mas eu te pergunto nessa noite: aonde está o seu coração? A mulher de Ló, o coração dela estava totalmente naquele mundo. A mulher de Ló, ela não conseguia mais acreditar. Ela estava embaraçada no meio daquilo, porque Ló, mesmo ele conhecendo todos esses princípios, a Bíblia diz que Ló, ele cruzou os braços e ficou na porta da cidade vendo toda aquela bagaceira. Ele não tinha mais forças para poder gritar. A mulher de Ló viu os 2 anjos chegando com um juízo lá. Ela viu os milagres que aconteceu ali. Quando aqueles homens tentaram violentar os anjos, a violência era tanto naquela época. Aqueles anjos cegou todos aqueles homens e começa a sair com Ló, começa a sair com aquele povo no meio daquela multidão. Ela viu esses sinais de maravilhas. Mas o coração dela não estava no reino. O coração dela não estava no propósito. O coração dela não estava na promessa do Senhor, que disse que destruiria toda aquela cidade, que disse que acabaria com todo aquele povo. Talvez você olhe assim para a Bíblia e diz: como assim Deus pode ser tão cruel? Só porque uma mulher olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. O olhar, ele revela muita coisa. Talvez você fale: como pode ser um Deus tão mau assim, que expulsou 2 pessoas de um paraíso só porque comeu uma fruta? Como pode ser um Deus tão mau assim, só porque alguém não concordou da família, não concordou com o irmão, com Miriam, Corá, não concordou com Moisés e foram fulminados, a terra engoliu eles? Como pode assim, só porque alguém disse um dia que ia ser dizimista e resolveu no seu coração não entregar o que seria do Senhor? E a Bíblia diz que eles morreram fulminados dentro do templo. Não se apegue
ao que os seus olhos estão vendo, o que os seus olhos estão lendo. A Bíblia diz que o homem, ele enxerga a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha a intenção, ele olha por que é que você veio, ele olha por que é que você está fazendo, por que é que você está servindo, por que é que você está mantendo a aparência do altar. Quando ele fala assim: Samuel, vai lá, eu já rejeitei Saul, eu não quero mais Saul. Quando Samuel chega com a presença e diz: ei, você não serve mais para ser o rei, ele não se preocupou com a presença. Ele falou: não importa, Samuel, por favor, só apareça comigo para que a multidão ache que eu ainda tenho a presença, que o Espírito de Deus ainda está comigo. Quantas pessoas não estão preocupadas com a presença? É escrava da situação, é escrava da circunstância. Qual circunstância, pastor? Só quero que o meu marido pare de beber. Só quero que meu filho pare de se drogar. Só quero que meu marido seja mais cavalheiro. Só quero uma oportunidade de emprego. Só quero que a enfermidade não assole mais a minha família. Escravo da situação. Não está preocupado com a presença. Não mantenha a presença, não mantenha o fogo da presença. Porque depois que acabar essa guerra, vai vir a próxima guerra. E você vai ser mais uma vez refém da consequência. Vai ser mais uma vez refém dessa guerra. Quando tem a presença, não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não me importa se nessa vida eu viverei 5 dias ou 1 século. Qual vai ser o grau da intensidade da presença dele comigo? Davi, quando ele entendeu isso, ele disse bem assim: um dia na tua presença vale mais do que 1000 anos. Davi, quando entendeu isso, ele falou: Pai, arranque de tudo de mim, menos a tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. O que eu preciso, o que eu quero é o teu espírito. O que eu anseio, o que eu quero é o teu espírito comigo. Quando ele entendeu isso, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque o altar não podia estar derrubado de Davi. Davi foi um péssimo pai, um péssimo marido, mas ele manteve a presença. Um dia ele vai responder, porque ele foi um mau pai, um mau esposo, mas ele manteve o altar em chamas. Ele manteve o holocausto sempre ali. Foi alguém que se dedicou, foi alguém que se doou. Eu não sei quem você é, de fato. Mesmo você abrindo a sua boca, falando o seu nome, seu RG, seu CPF, falando que você gosta, que você não gosta, eu não sei quem você é. Talvez nem você mesmo saiba quem você é diante de todas as coisas, porque você talvez é violentado pelas mídias, é violentado por várias ideias o tempo todo. Talvez você tenha uma crise de identidade, porque você não sabe de fato quais princípios seus pais te passaram um dia. Você não sabe se de fato é isso que você quer para a sua vida. Continuar com a presença. A mulher de Ló, ela não queria aquilo. Ela queria que resolvesse que aquele mundo todo, que se apenas os maus fossem destruídos, mas que continuasse aquele tempo que ela estava vivendo. E na medida que ela estava dando passos para longe daquele ambiente, o coração dela queimava cada vez mais forte. Ali teve anos da sua vida. Para onde você vai agora? Você sabe qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela pecou contra a verdade de Deus. Ela pecou contra a verdade de Deus. A verdade era uma promessa dele. A verdade era uma promessa dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele estava negando Jesus antes de Jesus vir à terra. Ele estava negando, porque o Velho Testamento todo é uma simbologia do que iria acontecer.
O Velho Testamento todo aponta para Jesus. O Velho Testamento todo está gritando Jesus, está gritando Yahvé. Porque quando nós olhamos hoje para o Velho Testamento, é uma profecia do passado. Você olha, é algo profético. Quando você olha para o mundo hoje presente, só muda a história, as pessoas e as vaidades. Vêm as tecnologias, mas as pessoas continuam se corrompendo igualmente. As pessoas não conseguem se manter, o altar aceso, as pessoas não conseguem, elas não querem, porque existe um preço a ser pago, existe o preço da rejeição, existe o preço da traição, existe o preço do esquecimento, existe um preço a ser pago. Jesus já pagou o preço de morte, o preço do sofrimento não. Ele disse: aquele que quer vir após a mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Quantas pessoas tentando salvar a sua vida? Quantas pessoas tentando salvar os seus próprios empreendimentos? Um dia, esse capítulo a qual Jesus ele está se referindo, ele está falando sobre a volta dele. Jesus não está falando isso para os fariseus, ele não está falando isso para os mestres corruptos, ele está falando isso para os discípulos. Ele não diz assim: lembrai-vos do pai Abraão. Ele não diz: lembrai-vos de Adão. Mas ele está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando sobre alguém que se tornou uma estátua de sal, para que todos lembrassem. Até hoje tem essa estátua lá em Israel, até hoje. Ele está falando sobre aonde está o seu coração. É por isso que ele diz: aonde está a sua riqueza, está o seu coração. Se você enxerga esperança na igreja, seu coração ainda está aqui. Mas se você olha para a igreja e vê um projeto falido, você não acredita mais. Você está sempre procurando uma oportunidade melhor. Tem irmãos que não aguentam saber que chegou um pastor novo na cidade que vai. Aí serve aquele pastor até o pastor conhecer eles, aí fica desigrejado. Aí quando chega a outra igreja, aí vai, procura outro pastor novo. Pessoas que não querem ser confrontadas. Pessoas que querem viver nas suas próprias escuridões. Você não vai encontrar um pastor perfeito. E se você encontrar um pastor perfeito, por favor, deixa ele em paz, senão você vai acabar com a vida dele. O padrão de perfeição é Jesus. O padrão de perfeição é Jesus. É por isso que ele diz: amai-vos uns ao outro, porque amar significa que você vai ter que submeter, amar significa que você vai ter que perdoar, amar significa que você vai ter atrito, amar significa que você vai passar por processos, por vários processos, mas o importante é você vencer os processos. O importante é você conseguir concluir. O importante é você conseguir atravessar, conseguir passar para a próxima etapa. Eu quero deixar esses conselhos no seu coração nessa noite. Confesso que eu tinha uma pregação aqui muito bonita, mas eu estava ali atrás e o louvor estava aqui queimando, e enquanto o louvor queimava, Deus começou a liberar no meu coração essa medida aqui. Então o meu conselho para você hoje é: se afaste de tudo que te leva para longe da presença. Acerte a sua vida, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino é chegado. Não seja escravo da circunstância, não seja escravo da situação. Eu sei que está difícil e parece que está impossível, mas só parece que está impossível porque não está impossível. Se a vida há esperança. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 4.
4:18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já estava há cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe for atribuído como justiça, fora registrado, mas igualmente para todos nós, igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Eu gosto de uma tradução que diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, até no momento que a esperança parecia já, sabe, ele não tinha mais o vigor, ele não tinha mais como produzir, ele não tinha mais, vamos lá falar no verbo bem claro, ele não tinha mais ereção. A madre de Sara tinha se fechado, como ele seria pai de muita nação, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Mesmo que o corpo dele se desfaleceu, mesmo que a velhice chegou, mesmo que todos os barulhos próximos dizia que já era, mesmo que a esperança se findou, todavia ele estava ali crendo na promessa do Senhor. Não, o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. Assim como eu pedi para você, como eu li aqui, capítulo 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló, 17:32. Eu te lembro também nesse momento, te peço também nesse momento. Lembre das promessas de Deus sobre você. Deus só não poderá cumprir as promessas dele na sua vida se você não estiver de acordo com a palavra. Se você não estiver de acordo com o que ele tem pedido de você, ele não vai poder cumprir as promessas dele, porque ele é justiça. E Deus não vai contra os próprios princípios dele. Deus é Deus porque ele também é um agente moral. Ele também está sujeito à sua própria palavra. Por isso que a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas se as promessas não acontecerem na sua vida, é porque você entrou na estatística. Qual estatística é essa? Assim como Ló um dia ficou de braço cruzado. Esses são os dias que você vai ter que precisar ser radical. Esses são os dias que você vai precisar ter pulso firme. Esses são os dias que você vai precisar estabelecer regras necessárias para você vencer. Esses são aqueles dias que você vai ter que ressuscitar os princípios fundamentais de fé. Esses são aqueles dias que você vai ter que estabelecer aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está pedindo para você há tanto tempo. Esses são aqueles dias que você vai entender que o espírito de covarde que está reinando na tua casa há tanto tempo vai ter que ser extirpado, vai ter que ser removido. Não, você não vai precisar continuar com a oração. Deus mande alguém para resolver o meu problema. Não, Deus tem você para resolver o seu problema. É você que precisa dessa força, é você que precisa dessa coragem. É por isso que ele falou para Josué: ser corajoso, ser corajoso. Para Moisés ele deu um cajado, mas para Josué ele disse: põe-te em pé. Perdão, Josué. Para Josué ele falou: põe-te em pé. Para José ele estabeleceu lugares. Para José ele falou: pode mandar abrir aqui esse Jordão. Para Josué ele falou: vai adiante.
Tem alguém entendendo? Pergunta para o irmão do seu lado: o que aconteceu com a sua coragem, homem? Se for mulher, pergunta: o que aconteceu com a tua coragem, mulher? Olha para trás aí, não deixa ninguém sem esse ato profético não. Olha para trás aí, olha para frente, futuca ele aí. São dias de restabelecer esse tempo de coragem. Tem uma música antiga, acho que é de Jair Pires: coragem, meu irmão, coragem. E as pessoas, elas... Jair Pires e pastora Terezinha? Olha lá, ó, acertei. Esses são aqueles dias que você precisa, de todas as maneiras possíveis, voltar a crer no Senhor. Porque parece que está difícil, igreja. Parece que está difícil. Parece que está difícil. O leão está rugindo de forma bem brava. Se você não glorificar, o menino vai glorificar, igreja. Você precisa entender, entenda os sinais. Entenda. Você precisa voltar a acreditar naquilo que o Senhor Ele estabeleceu. Você precisa mais uma vez estabelecer os princípios. Você precisa mais uma vez acender esse fogo aí no seu coração. São todas as palavras negativas. Você vê pessoas próximas a você se perdendo. Você vê pessoas próximas a você abandonando a fé. Só que não se desmotive não, que amanhã você vai ter que ajudar ele. Amanhã você vai ter que ajudar ela. Você precisa estar nesse corpo envolvido. Amós 3:3. Como poderão andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Você vai precisar manter-se firme, mesmo parecendo que você está só. Você vai precisar caminhar mais uma milha, parecendo que você está só. Você vai precisar caminhar, atravessar mais uma vez o mar, mesmo parecendo que você está só. Não se esqueça: eis que estarei todos os dias convosco até a consumação desse século. Tem uma promessa dele sobre você. Tem uma promessa dele gritando e dizendo: ei meu filho, ei minha filha, eu estou sendo zeloso, eu estou cuidando de você. Tudo que Satanás não quer, tudo que Satanás quer que você não acredita, é que você não entenda o que é que está acontecendo no seu íntimo, porque você aprendeu a chegar ao Senhor com obras. E nesse tempo a obra é importante, mas o mais importante é a presença, é o relacionamento. Você acha que você servindo, Deus vai te amar mais porque você está servindo? Não, pelo contrário. Você está servindo porque você aprendeu a amar Ele mais. Você tem que entender o poder da graça. Você tem que entender o poder da graça que foi liberado sobre você. Você tem que entender qual foi aquele sacrifício que Ele fez um dia. Você precisa entender, essas coisas parecem ser tão simples, mas essa geração foi pega por uma incredulidade, ela foi abraçada pela uma incredulidade tão grande. Pessoas que são movimentadas por obras. Pessoas que não conseguem chegar a Deus pelo simples amor. Não, eu preciso melhorar de vida, então eu vou fazer aqui uma barganha. Eu preciso atravessar, então aprendeu a fazer trocas o tempo todo. Deus não quer trocas com você, Ele quer um relacionamento. Ele quer que você clame pela presença. Ele quer que você volte novamente a reestabelecer o altar com Ele. Não é sobre trocas, não é sobre você ir lá em um domingo, não é sobre você ofertar uma quantia, não é sobre você fazer algo apenas para aquilo exclusivo. De eternidade a eternidade, de geração a geração. Não importa o que aconteça, só quero a presença. Não importa o que aconteça, eu vou continuar alimentando-me,
apenas das coisas vindouras do céu, apenas das coisas que Ele diz que é importante para o meu espírito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. É você permanecer, é você permanecer. Sabe que vir várias tempestades batendo. Ô Jó, sua fazenda toda pegou fogo, Jó. Seus gados morreram. Ô Jó, seus filhos também morreram, Jó. Ô Jó, aquela casa lá e tal assim acabou, a empresa se acabou. E agora? Eu vou permanecer aqui. Jó, tem pecado aí, Jó? Não, eu sei que não tem. Eu sei que meu Redentor vive. Vou permanecer aqui. Vou permanecer, a presença é importante. A presença é importante. A presença é importante. Você tem que entender que todo dia vai vir tentação. Não sei qual é a área que você vai ser tentado. A minha maior tentação hoje é parar. Você tem que entender isso. Você tem que entender que parar também é uma tentação. Você tem que entender que também parar é uma tentação. Eu não sei se você foi vencido por essa tentação um dia. Você tem que entender que no ambiente de obediência, você não vai aonde você quer. Você vai aonde que Ele te colocou, aonde que Ele te inseriu. E parar quando eu falo, né? Eu agora vou para o mundão. Não, eu sei que o mundo não me oferece nada além de falsidades e querer a minha morte. Parar às vezes não, eu vou apenas servir a outra igreja. Ficar lá no banco quietinho, quando o pastor precisar, eu vou estar lá pronto para poder ajudar. Mas isso é desobediência ainda. Se Deus te chamou você para o altar, você está dizendo, não, vou ficar só aqui ouvindo. Você está em desobediência. Você está caminhando para o inferno. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não, é porque o ministério é sério, né? E quando eu estiver bem alinhado, não. A mulher de Ló foi alguém que viveu experiências extraordinárias, sobrenaturais. Ela viveu com um marido piedoso, mas não era a facilidade do ministério. Não é a facilidade que vai fazer você servir. Não é a facilidade de um emprego melhor. Um dia você disse, Senhor, num dia que o Senhor abrir a porta melhor, vai ser mais fácil te adorar. E você sabe que não foi isso, porque o problema estava aí dentro. Não era no ambiente, nem na condição, nem na situação, nem na pessoa que você dividia o espaço. É sobre o caráter, é sobre você e Deus. É sobre a morte dos seus desejos, sobre a morte das suas vontades, para que o Senhor reine. Quantas vezes eu escuto, até quando você vai insistir com igreja de alumínio, quantas vezes eu escuto isso, você não tem noção. O Senhor estabeleceu. Ele deu, então é Ele que tira. Não é a minha vontade, não é circunstância, não é frustração, não é medo de ficar sozinho, não é isso. E os que não estão entendendo, eu estou orando para que eles voltem a entender. E os que não estão entendendo, eu estou orando para que eles comecem a entender. Estamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Não é sobre pessoas merecerem a minha resposta. É sobre quem confiou o ministério a mim. Pessoas vieram, demônios vieram, mas não conseguiram me parar. Não vai. Tem uma música do Vilas Boas, né? Eu acho que falei essa semana. Eu não vou parar, gastarei a minha vida aos seus pés. O que é gastar a vida? Só vir num culto aqui de domingo e quarta-feira. É claro que nós temos uma agenda totalmente atribulada. É claro que nós temos sim as orações no monte, os problemas. Tem dia que eu paro de pé com meu celular assim, cerca de 8h40 da manhã. Da 11 horas eu estou lá respondendo pessoas com problemas específicos em cada área dela.
Às vezes 6, 5 pessoas. E eu não me sinto cansado por isso. Glória a Deus, eu não me sinto cansado por isso. De coração para coração. A hora passou, vamos ali resolver alguns problemas, trabalho, etc e tal. E nós estamos ali ligados à sintonia. Não pode parar, Satanás está trabalhando e nós estamos respondendo o reino de Deus. É claro. É claro. Eu não sei onde você está gastando o seu tempo. Você tem 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas você tem aí para poder ficar no seu celular. 8 horas você tem aí para poder fazer o que você quer. Mas quando voltar a paixão genuína no teu coração, quando voltar o fogo verdadeiro no teu coração, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu consigo imaginar a frustração, talvez ali de Ló, dos filhos, vendo a mulher deles se transformando naquela estátua. E talvez a tentação deles também é olhar para trás para saber o que foi que aconteceu. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não banalize o que a palavra de Deus diz sobre o juízo dele. Não banalize sobre o Senhor que um dia virá cobrar todos os boletos. As pessoas não querem mais hoje pregar sobre o inferno, não querem pregar mais hoje sobre um Deus de juízo, porque isso não deixa as pessoas motivadas. E um culto legal é o culto que a pessoa sai querendo voltar no outro dia, que a pessoa chora, que a pessoa se esvazia. Isso é o mais leve. É mais leve? Então faz uma dieta, irmão. Aqui você vai tomar pancada, porque Deus quer a sua transformação. Deus quer que você comece a dar resultados. Resultados para Ele, não resultados para homens. O que você está fazendo com o ministério ao qual Deus te confiou? O que você está fazendo com o ministério ao qual Deus te confiou? Louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tu tem feito, para quem ficará? O que é herança? Herança é que os mortos deixam para os vivos brigarem. Tem uma geração aí que nem morreu ainda e já está já. Vamos. Não. O propósito não é esse. Eu quero orar com vocês.